Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Poupar. Este é o podcast da DEC Proteste que lhe traz dicas de poupança. Hoje gostaríamos muito de poupar em combustíveis, mas vamos perguntar ao Pedro Silva se isto é possível. Pedro, olá, bem-vindo mais uma vez aqui ao Pode Poupar. Combustível é um tema quente, nós estamos a gravar este episódio em março de 2026, já com a guerra no Irão a trazer-nos mais notícias todos os dias, já com o preço dos combustíveis a ter disparado, ao governo ter que ter aqui uma intervenção. Diz-me, Pedro, eu sei que tu não tens uma bola de cristal, não me vais poder dizer se o preço do gasóleo e da gasolina vai subir mais em Portugal. Imaginemos todos que sim, que alguma coisa vai acontecer. Agora, com esta instabilidade toda nos mercados, explica-me, Pedro, porque é que nós temos sempre a sensação de que o preço do combustível sobe mais depressa do que desce? Temos de facto todos essa percepção, os estudos não o demonstram até agora e vários existiram porque é uma questão que há décadas nos acompanham, mas por exemplo, olhando para este conflito e para o pré-conflito, há aqui uma subida desde janeiro do preço dos combustíveis e com um exemplo muito concreto, houve uma intervenção via ISP para o gasóleo que não existiu para a gasolina, tendo esta também subido, ou seja, houve aqui uma subida de facto que não foi contrabalançada e portanto também estas intervenções que poderiam ser usadas não são usadas logo num primeiro momento. Desde o final de janeiro, por exemplo, até ao início de março, os preços já tinham subido algo, porque a tensão já estava acumulada e de facto estas últimas 2 semanas só agravaram e o governo só reage primeiro ao gasóleo e só vai reagir previsivelmente e lamentavelmente no final agora desta segunda semana de março. Ou seja, o preço subiu rápido e não houve aqui um contrabalanço. E achas que só quando chega a um determinado patamar é que há uma intervenção? Exatamente, é o que se tem verificado. E essa decisão cabe ao governo olhar para decidir que patamar é esse. Não há nada que esteja, não há nenhuma regra. Está de facto aqui dependendo do governante de turno e a DEC Proteste o que defende é um efeito de mola, ou seja, quando o preço base dos combustíveis sobe, irá existir uma maior receita de IVA, porque incide sobre essa componente. E isto gera uma receita caída do céu para o Estado, que tem um determinado nível de preço do petróleo, e taxa de câmbio e que sem nada fazer vê a sua receita subir mais do que aquilo que está planeado. O efeito mola visa de facto devolver aos consumidores e aliviar os consumidores numa situação como essa, tornando automática a revisão do ISP por contrabalanço com as receitas acrescidas do lado do IVA. Não deveria estar de facto dependente do governante de turno, mas ser algo que por patamares está definido e dá previsibilidade ao consumidor sobre qual é o comportamento dos preços expectável para mitigar, e aqui o sublinho, o mitigar, a subida de preços. Nunca será eliminada. Claro, mas estavas a falar nessa mola, porque tu achas que devia ser automático, é isso? Exatamente. E não devia estar à espera nós defendemos. Que alguém decidisse neste ponto é que vamos fazer alguma coisa. Exatamente. Dar transparência e previsibilidade. Para estar regrado, não é? Nós temos combustível, e temos combustível a vários preços, temos combustível a preços diferentes de bomba para bomba, de posto de abastecimento para posto de abastecimento, nos supermercados uns preços, fora dos supermercados outros preços. O combustível é todo igual, Pedro? O combustível não é todo igual, mas o combustível obedece todo a normas de qualidade que são fiscalizadas e auditadas e, portanto, tem a qualidade mínima necessária para não provocar qualquer problema no veículo e serem adequados ao uso que lhes é dado. Portanto, quando se fala em mínimo, não é um mínimo de qualidade, é de facto um padrão de qualidade que garante que aquele combustível pode ser usado sem problema em qualquer veículo em Portugal. Ok. Então, quer seja no supermercado, quer seja noutra bomba de combustível fora na autoestrada, seja numa estação de serviço, seja onde for, o padrão de qualidade mínimo está garantido e portanto, mal não vai fazer. Mal não vai fazer. O que não se consegue ainda comprovar, ou não se comprovou, é se os combustíveis mais aditivados, porque todos os combustíveis têm algum tipo de aditivo. E mais caros, geralmente, não é? E mais caros.
fazem tudo aquilo que dizem fazer: reduzir consumos, prolongar a vida do motor, reduzir as emissões. Cada um dos aditivos pode fazer isto individualmente. O que não conseguimos comprovar, e fizemos um teste já há anos, é se é na dimensão que é anunciado. Isso tem todo esse benefício. E, portanto, o nosso conselho passa por: compre o mais barato, combustível simples, que já está... É obrigatório ser comercializado em todos os postos do país. Desde essa imposição não temos aqui, e já lá vão mais de 10 anos, não temos aqui nota de carros parados na berma da estrada e contas de mecânico que tenham disparado por problemas do motor derivados do combustível. Ok. E como tal, não há nada aqui que nos diga que isto tem agravado ou de alguma forma prejudicado a vida dos motores e consumos. Mas porquê que os supermercados conseguem ter estes preços tão mais baixos? Não tem a ver com a qualidade do combustível, tem a ver com o modelo de negócio. Enquanto que num posto low cost ou de supermercado, os serviços no posto são mínimos, não temos uma loja, não temos o cafezinho, não temos uma série de outras amenidades que os postos ditos de bandeira, de marca, têm: lavagem de carros e toda uma série de serviços laterais que acabam, e pessoal, temos aqui de facto nas bombas low cost pagamentos automatizados numa boa parte desses postos, ou somente com alguém no guichê que faz o controle de 5, 6, 7, 8 postos, portanto é esperar um bocadinho para ir pagar, enquanto que de facto num posto de outro tipo existe toda uma parafernália de quer de serviços, quer de recursos humanos necessários para fazer com que de facto estes serviços sejam prestados. Ora, isto são custos do posto que acabam por ser diluídos, ou têm que ser diluídos, naquilo que são os produtos que oferecem, nomeadamente combustíveis. Ok, porque a gasolina e o gasóleo simples de um lado são iguais ao simples do outro em termos de qualidade. Exatamente. Ok. Então, pergunta para ti: vale a pena eu estar a abastecer uma vez com um e uma vez com o outro, alternar aliás, a pergunta até é outra: faz mal eu alternar entre o tipo de combustível, um aditivado e outro simples, de vez em quando, ir um bocadinho ao outro mais caro e voltar outra vez ao mais barato? Ou é melhor eu estar sempre com o mesmo tipo de combustível, ou sempre do mais caro ou sempre do mais barato? Ana, eu diria que é uma questão de fé, ou seja, a qualidade está garantida. Se ainda assim se notar, ou o mecânico assinalar que há ali algum problema, que pode não ser do combustível, a própria combustão acaba por deixar resíduos. Colocar algum tipo de aditivo para algum carvão ou outro tipo de dispositivo que possa acumular, poderemos optar por, de facto, pôr um combustível mais aditivado ou colocar diretamente no depósito um aditivo. O mecânico recomendará qual o mais aconselhado para o tipo de motor, que faça essa limpeza. Portanto, é uma questão de fé e de falar com quem sabe que possa recomendar, de facto, essa limpeza, caso ela seja necessária. Ok, então mas deixa-me perguntar-te ao contrário: o carro vai se queixar se eu mudar de vez em quando, puser de uma vez de um e outra vez do outro, ou ele prefere ter sempre a alimentação constante? O carro não se queixa. Os problemas que podem existir provavelmente têm menos a ver com o combustível e mais com a quilometragem e idade do carro. E também provavelmente com o estilo de condução. Eu tinha aqui algumas perguntinhas para ti, para tu ver se me consegues responder, para quebrar ou não alguns mitos que estão aí sobre o consumo de combustível, porque é disso que estamos a falar, é de conseguir poupar combustível, e provavelmente, confirmas-me tu, que a forma como conduzimos também pode ditar se conseguimos poupar ou não combustível. E muito. E muito? E muito. Influencia muito. Então deixa-me perguntar-te, ligar o ar-condicionado enquanto dia de calor, ligar o ar-condicionado ou janela aberta, pensamos sempre, janela aberta não gasta, ar-condicionado é que gasta. Afinal, qual é que poupa combustível, qual é que consome mais combustível? A baixa velocidade, abrir a janela e desligar o ar-condicionado, porque o ar-condicionado ligado a baixas velocidades pode aumentar o consumo até 9%. O que é que tu achas que é uma baixa velocidade? Uma baixa velocidade estaremos a falar 50 km/h. Ok. Acima desta velocidade, recomenda-se fechar as janelas e ligar o ar-condicionado. Isto porque, quanto maior a velocidade
com a janela aberta, maior irá ser o atrito, porque o ar vai entrando para dentro do habitáculo e, portanto, previne um movimento do carro, ou pelo menos é um obstáculo que acaba por, de facto, afetar os consumos. Portanto, se já vais na autoestrada, fecha-me a janela. Ou numa nacional a 90 km/h, sim. Janela fechada. Descer em ponto morto, poupa combustível? Não, além de não poupar combustível, tem um efeito ainda pior, põe em causa a segurança. Porque Mas é que toda a vida se ouviu dizer isso, que poupava combustível, não é? Descer em ponto morto. é um mito. Primeiro, a questão da segurança. Um carro engatado numa descida, o próprio motor ajuda à travagem e ao controle do próprio carro. Se não carregar no acelerador, o motor faz o seu trabalho, mas existe um corte de combustível para o lado do motor. Portanto, o motor mantém-se em movimento, mas não está a injetar combustível. Portanto, é daqueles mitos que nem sequer se percebe muito bem como é que surgiram. Eu acreditei tanto algumas vezes, confesso-te. Vamos lá, carro carregado, gasta mais? Um carro carregado gasta mais porque tem mais peso, portanto tem que deslocar mais massa e isso afeta de facto o consumo. Se costuma circular com muitas tralhas na bagageira que vão que um dia podem ser precisas, que um dia podem ser precisas ou que não são precisas, mas estão e dão trabalho para levar para outro sítio, é peso a mais, e o peso a mais é mais massa para deslocar e, portanto, quanto mais peso está no carro, maior é o esforço do motor, logo maior é o consumo. E há diferença se esse peso estiver na bagageira ou estiver no tejadilho? Aquelas barras de tejadilho que se põem para ir em viagens longas. São efeitos diferentes, ou seja, o peso esteja no tejadilho, esteja na bagageira, afeta sempre, como expliquei. Outro tipo de soluções para levar carga, como por exemplo barras de tejadilho, as bagageiras depois em cima das mesmas, têm de facto aqui uma influência no consumo pela quebra da aerodinâmica do próprio carro, ou seja, temos ali superfícies normalmente pouco aerodinâmicas, que provocam um efeito de arrasto, que fazem resistência ao vento ou à deslocação do próprio carro e que vão fazer subir o consumo de combustível. Ou seja, mesmo que até fosse levezinho, só o facto de estar lá aquele volume ali em cima atrapalha. É imaginar de facto que temos ali barras ou uma bicicleta ou duas bicicletas e tudo isso está a ser deslocado acima do carro, portanto não nas linhas do próprio veículo, e que vão fazer resistência ao vento. Ora, se fazem resistência, novamente o motor esforça-se mais para vencer essa resistência. Então transportar a bicicleta em cima ou atrás do carro faz diferença? Atrás fará menos diferença do que transportar as bicicletas em cima do carro, mas existe legislação, não poderá exceder um determinado limite. Mas gasta mais, é o que queremos saber aqui, é se gasta mais combustível. Andar devagar gasta menos? Uma condução defensiva gasta menos. Arrancar... Estás-me a falar de travagens bruscas, é isto? Andar aos arranques, travagens brutas, acelerar para a rotunda que está a 200 metros, andar colado no carro da frente, gastam mais combustível. Uma condução... não por estares colado, mas porque vais travar e arrancar muitas vezes, não é? Ou seja, quanto mais estável for a condução, mais progressiva, menor é o consumo. Manter o motor num determinado regime de rotações com a mudança adequada leva a que o carro funcione dentro de um range ótimo, num intervalo ótimo, e portanto o consumo será sempre menor. Por exemplo, ao arrancamos em primeira, mas passado pouco tempo colocar uma segunda, o carro lindamente anda. Chegar a 40 km/h e já ter uma terceira engrenada, provavelmente mantém o carro num regime de rotações perto das 2000 rotações, isto depois depende entre gasóleo, gasolina e tipos de motor, mas de facto circular com a mudança mais alta que o carro permitir, sem ir abaixo, e fazê-lo de uma forma suave é um conselho inestimável para poupar combustível. Além das pessoas que lá são dentro do carro agradecem não andar aos solavancos. Exatamente. Então, estamos no pino do verão. Encher o depósito à hora do calor faz diferença? Devo fazê-lo à noite ou é indiferente? Em termos de física e de química, teremos ali uma maior evaporação de combustível se estiver um calor extremo. Em termos daquilo que é o abastecimento em bomba,
as bombas encontram-se todas aferidas e certificadas sistematicamente. Basta ir a uma bomba e olhar para o certificado, tem lá um certificado que está válido. Se não estiver, algum problema muito grave aconteceu, mas não temos esses relatos. E, portanto, estas bombas têm sistemas métricos perfeitamente afinados, calibrados, e este tipo de efeito pode existir em teoria, mas para aquilo que é medido dentro da bomba, nem sequer é medido na mangueira, portanto, quando o combustível circula ainda dentro da bomba, do depósito para a bomba, não terá um efeito por aí além. Ainda assim, de facto, em situações sobretudo de calor extremo, poderá haver uma evaporação mas será residual, é isso que me está a dizer, não será muito relevante. E agora vamos para o último mito que anda sempre aí a circular, que é andar sempre com o carro na reserva, se isto faz mesmo mal ao carro. Andar com o carro na reserva, vamos pôr isto de uma maneira se calhar mais gráfica. O que acontece é que ao longo do uso do carro, ao longo dos anos, conforme vamos abastecendo, existem acumulações inevitáveis de impurezas no fundo do depósito. Os combustíveis fósseis não são combustíveis completamente límpidos e, portanto, carregam consigo partículas, além do próprio depósito poder ter alguma degradação. Ora, isto faz com que se acumulem no fundo do depósito. Andar com o depósito na reserva vai puxar mais rapidamente estas impurezas e numa maior concentração porque não estão espalhadas no combustível. Exatamente. Se andarmos com o combustível a um nível médio ou com o depósito cheio, existirá de facto uma absorção por o motor, ou um abastecimento do motor que é diferente e, portanto, estas partículas não entram quase todas ao mesmo tempo, como se estivermos dentro da reserva com 3 litros para chegar a casa e a rezar para que isto ainda vai dar. Deve haver tanta gente a identificar-se com essa postura, não é? Outro mito que não é um mito, mas é um conselho que se calhar gostaria de deixar agora, além de outros que podem encontrar em dec.proteste.pt no acompanhamento que fazemos, nomeadamente desta crise, tem a ver com outros conselhos que não são mitos, são mesmo conselhos, e eu acho que é a altura de também dar algum tipo de conselho ao consumidor, porque o preço da bomba é o que é, poderemos evitar, mas nunca escaparemos do aumento de preços. Sim, se o carro é combustível, este tipo de combustível não é outra hipótese. Há pequenas coisas que podem ser feitas, além daquelas que já falámos, como por exemplo verificar a pressão dos pneus. Ter uma pressão inferior à recomendada gasta mais combustível. Portanto, verifiquem a pressão dos pneus. Mudar os filtros de ar e de óleo reduzem o consumo de combustível. Portanto, há pequenos detalhes que são pormaiores que podem afetar o consumo de combustível e reduzir substancialmente aquilo que depende de nós. Sim, porque isto tudo somado faz diferença, não é? Tudo somado faz diferença, e estes vários conselhos podem fazer de facto uma grande diferença. E é algo que até é fácil para os consumidores perceberem. Os carros hoje em dia, quase todos, têm computador de bordo, ou pelo menos têm um mostrador de consumo médio daquela viagem ou do que é que está a acontecer naquele depósito. Portanto, carregar no botão de reset, adotar estes conselhos e ver em direto como é que a sua condução está a afetar o consumo que está a efetuar. E habituar-se a conduzir dessa maneira. E, no fundo, estudando um bocadinho o comportamento do seu carro, não é? E da sua condução. Sim. Todos sabemos conduzir, todos temos carta, se o fazemos da forma mais eficiente é outra conversa. Sim. Estes conselhos servem de facto para melhorar a condução dos portugueses, sobretudo a nível da eficiência. E tentarmos poupar aqui algum bocadinho da nossa carteira no preço dos combustíveis. Muito obrigada, Pedro, mais uma vez. Obrigado. E foi assim que terminamos este episódio do Pode Poupar. Esperamos que tenha sido útil para quem tem carros que não são elétricos e que precisam de combustível, gás, óleo e gasolina, sobretudo do que temos estado a falar aqui com o Pedro Silva. São conselhos que, como disse o Pedro e bem, estão no portal da DEC Proteste, em dec.proteste.pt. Hoje ficamos por aqui. Este episódio contou com o apoio à produção do Cláudio Nogueira. Eu sou a Ana Santos Gomes e espero por si no próximo episódio do Pode Poupar. Até à próxima.